Eu converso agora aqui na rádio Band News FM com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, sobre como o setor é impactado pelos juros altos no país. Lembrando que desde junho, a taxa básica do Brasil, a Selic, é mantida pelo Banco Central em 15% ao ano. Senhor Fábio, obrigado pela atenção com a rádio Band News FM. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor é exatamente ligada à apresentação do tema. Como hoje o setor sente os efeitos da taxa de juros alta e alta por um período prolongado? Olá, Humberto, prazer falar com vocês. De fato, não só o setor do comércio, né, mas a economia brasileira, ela sente os efeitos dessa política monetária mais restritiva, mais apertada. E a gente hoje pratica no Brasil a maior taxa nominal de juros dos últimos 20 anos, 15% ao ano. É algo que a gente não via nesse país desde 2006. E isso cobra um preço do setor produtivo, do nível de atividade. E no caso específico do comércio, existem segmentos que dependem muito das condições de crédito. É muito difícil no Brasil o consumidor adquirir, por exemplo, um automóvel sem incorrer em algum tipo de financiamento, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico. É bom lembrar que o Brasil não é um país de renda elevada, portanto, o crédito muitas vezes ele transborda para setores onde, em outros países, você não vê uma dependência assim tão grande do crédito, como, por exemplo, no vestuário. Mas aqui sim. E aí o que a gente observa é que o nível de atividade nesses setores, né, a gente está aí às vésperas do Natal, Black Friday, né, no meio da Black Friday, o setor ele sente os efeitos dessa política monetária mais restritiva e, curiosamente, no momento, num período em que o mercado de trabalho anda bastante aquecido. Em situações normais, com esse nível de aquecimento do mercado de trabalho, uma taxa de desemprego tão baixa, com a massa de rendimentos crescendo como está, seguramente o comércio estaria colhendo resultados bem mais positivos, mas com crédito caro para o consumidor e para empresários, como anda atualmente, esse é um cenário difícil de ser alcançado no curto prazo. Ou seja, mesmo quando eventualmente a gente vê hoje, se depara com uma notícia positiva relacionada, por exemplo, à venda de varejo, ela é positiva entre aspas, porque se a gente tivesse uma taxa menor de juros, o senhor entende que o resultado poderia ser muito mais expressivo. Poderia. Esse ano o varejo deve fechar o ano completo de 2025 com um crescimento entre 1,5% no máximo 2%. Se a gente considerar o que a gente chama de condicionantes do consumo, que é o quê? O mercado de trabalho, a condição da inflação, condições de crédito, seguramente, se a gente tivesse com uma taxa ali mais perto da normalidade, seguramente as vendas do varejo estariam crescendo 4%, 5%. E isso não é possível nesse momento, não só porque o crédito mais caro ele afugenta, assusta o consumidor, mas também porque esse histórico nosso de crédito tão elevado por tanto tempo causou um endividamento muito grande das famílias. O comprometimento da renda das famílias está na casa dos 30%, o que é muita coisa. Imagina 30% da renda comprometida com dívida, ou 30% das famílias com algum grau de endividamento, relatando que aproximadamente metade dessas pessoas, quase isso, cerca de 13% desses 30%, não terão condições de pagar essas dívidas. Né? Então, assim, a economia brasileira está tão mal para que a gente colha. O comércio recentemente engatou 4 meses seguidos de queda, aí em agosto recuperou um pouquinho, setembro voltou a cair. Ou seja, será que a economia brasileira está tão mal para o comércio registrar 5 quedas em 6 meses? Não. Será que a inflação está tão alta para exigir uma taxa de juros desse patamar? A gente acredita que não. Então, por que nós praticamos taxas de juros tão altas como essa? Porque porque o setor público, né, o governo, ele precisa se financiar. E o governo brasileiro, nos últimos 2014 para cá, em praticamente todos os anos, fechou suas contas no vermelho. E aí, para rolar essa dívida, para financiar o governo, o mercado, e é natural que isso ocorra, exige taxas de juros cada vez maiores, a ponto de hoje o Brasil ter a segunda maior taxa real de juros do mundo. A gente só está atrás da Turquia, infelizmente.
E esse cenário, senhor Fábio, o senhor entende que também impacta nos preços? Porque quando a gente tem juros mais altos, isso também impacta a dívida pública, o risco fiscal, isso mexe com o dólar e boa parte dos insumos que o setor produtivo hoje usa no Brasil vem de fora. Há também um impacto nos preços, que além do crédito caro, incentiva o consumidor a reduzir o consumo, às vezes até de itens básicos do dia a dia. Pois é, o mecanismo é esse, é tentar esfriar um pouco a atividade econômica para ver se a gente consegue esfriar a inflação. E aí, vamos olhar assim, para a metade mais cheia do copo. De fato, a inflação ela vem cedendo. A gente está hoje com uma inflação na casa de 4,5%, algo próximo disso, que é o teto do regime de metas de inflação. A inflação deveria estar rodando entre 1,5% e 4,5%, no centro da meta sendo 3%. A gente está longe desse centro da meta. E aí é importante, Humberto, a gente apesar de todas as críticas, a gente reconheceu o esforço da autoridade monetária nos últimos anos e atualmente para tentar debelar esse mal que é a inflação no Brasil. A gente tem uma geração inteira, aliás, algumas gerações já, que não sabe o que é. Algumas pessoas não sabem o que significa uma inflação de 2 dígitos ao mês. E isso foi uma realidade no Brasil até 1994. Quem pagava o preço por essa inflação alta era a população mais pobre. Portanto, é um remédio amargo, é um efeito colateral da política monetária sobre a economia. Claro que a política monetária, o Copom, ele deveria estar preocupado quase que exclusivamente com o nível de inflação. Mas o nosso desequilíbrio de contas públicas ele é tão grande que a gente acaba empurrando esse mandato adicional para a autoridade monetária por conta desse desequilíbrio nas contas públicas. Isso acaba afetando, né, esse nível de juros. Então, a gente entende todos os movimentos da política monetária. É assim em qualquer país sério do mundo: a inflação subiu, sobe-se o juro, a inflação caiu, diminui-se o juro. A nossa grande crítica não é em relação ao movimento em si, mas ao patamar a partir do qual esse movimento se inicia. E no Brasil, infelizmente, não é um problema desse governo, nem do passado. A gente tem já há décadas um histórico de taxa de juros bastante elevada. A gente pode apontar aí como vilão dessa taxa elevada, sem dúvida alguma, a nossa indisciplina nas contas públicas. E, senhor Fábio, o senhor no começo da conversa citou um exemplo clássico de um setor que é impactado, que é o setor automotivo. Poucas pessoas hoje no Brasil conseguem comprar um carro à vista. Quais outros setores do comércio, ou pelo menos alguns, que a gente possa citar, que sofrem, que são diretamente dependentes do crédito e que estão passando perrengue nesse cenário atual? Olha, o setor automotivo, certamente, setor de móveis eletrodomésticos, de eletroeletrônicos, até mesmo o setor de vestuário. Acontece que, por conta de uma transformação dos hábitos de consumo da sociedade no Brasil e no mundo, o dinheiro se plastificou. Quando a gente vai no supermercado, vai na farmácia, é muito comum a gente pagar com cartão de crédito. E isso, qual o problema disso? Que no Brasil, né, a gente se assusta com uma taxa Selic de 15% ao ano, mas na média das operações voltadas para pessoas físicas, essa taxa é de quase 60% ao ano, isso é 4 vezes mais. E se a gente olhar o cartão de crédito, que é a principal modalidade de financiamento brasileiro, no rotativo, Humberto, essa taxa de juros chega a 440% ao ano. O brasileiro está se educando financeiramente na mar, de uma forma até dolorosa. O que isso significa no dia a dia das pessoas? Que uma dívida tomada a 60% ao ano, ela dobra em 18 meses, em 1 ano e meio. Uma dívida tomada no rotativo do cartão de crédito, com esses 440% ao ano de juros, ela dobra em 5 meses. Portanto, a gente até percebe uma maior maturidade financeira do brasileiro no lidar com o dinheiro de terceiros, mas a gente ainda tem muito o que avançar. A gente não pode aceitar taxas de juros, praticar taxas de juros tão elevadas quanto essas, porque isso cobra um preço enorme do setor produtivo e da sociedade, do público consumidor em geral. E aí a gente recai naquilo que o senhor citou anteriormente também. Boa parte da população tem uma renda mais baixa, demanda por crédito é algo real, a pessoa entra na inadimplência e aí, além de ela se enrolar, o setor produtivo também paga a conta porque é menos dinheiro circulando na economia. Seria isso?
Pois é, e você vê que assim, essa taxa ela está tão fora do lugar, né, comparado a outros países do mundo, que assim, o mercado de trabalho, né, a gente já citou, um bom momento, mas a inadimplência das famílias brasileiras, ela está batendo recorde segundo dados do Banco Central. A taxa de juros em si, ela está no maior patamar para meses de outubro desde 2017. E a inadimplência vem subindo, isso varia muito de modalidade para modalidade. No caso do cartão de crédito, essa inadimplência é recorde. No caso da pesquisa que a gente faz aqui na Confederação do Comércio, também a gente observa um percentual de famílias relatando não ter condições de pagar também em patamares recordes. Ou seja, não era para a gente estar nesse momento positivo do mercado de trabalho com esse tipo de dificuldade. A gente deveria, sim, zelar pela inflação, a gente sempre defendeu isso aqui, mas tentar praticar níveis de taxas de juros mais baixos. Começar o movimento da política monetária num patamar mais baixo de juros. E isso só vai ocorrer quando a gente tiver uma percepção por parte dos agentes econômicos, de um modo geral, de que o governo vai conseguir ser mais, ou os governos vão conseguir ser mais responsáveis, né, nas finanças públicas. Senhor Fábio, o senhor citou mais de uma vez a questão do emprego, né? A gente sabe que para a gente ter um cenário de pleno emprego no Brasil, os pequenos negócios são importantes. A gente tem recortes dos últimos anos indicando que eles geram até 80% das novas vagas. O pequeno empreendedor, o senhor também percebe um receio em empreender, e muitas vezes, quando ele empreende no comércio, no setor de serviços. O senhor enxerga um receio, considerando que quem vai empreender também sofre com os juros altos? Olha, empreendimento no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ele envolve risco, né? No Brasil, naturalmente, não é diferente. Acontece que para o pequeno, o risco ele é maior. Primeiro, porque vamos comparar o pequeno com o grande. O grande ele tem acesso a linhas de crédito mais vantajosas, o volume tomado é maior. Então, o dinheiro, se imaginar o dinheiro como uma mercadoria, quando você vai demandar aquela mercadoria num volume muito grande, você consegue barganhar preço, consegue barganhar a taxa de juros. O pequeno, não. Né? A gente vive hoje no Brasil também o consumo ele tem avançado, mas o país está cada vez mais integrado com a economia global. E aí, o que a gente observou nos últimos 2 anos? Uma enxurrada de produtos estrangeiros chegando no Brasil. A gente também não tem nada contra produto estrangeiro, é importante, é saudável para a economia. O grande problema é que a carga tributária aqui é altíssima. E aí, vamos imaginar que é uma corrida em que esses dois competidores largam em posições muito diferentes no grid, né? Um começa lá na frente, que é o importador, que é o exportador lá de fora, né? O nosso fornecedor de mercadoria, que trabalha com uma taxa de uma carga tributária menor, e o empresário brasileiro que começa essa corrida lá atrás. E aí a gente consegue fazer o elo disso com a questão das finanças públicas. Por que que a carga tributária no Brasil é tão alta? Mais uma vez, a gente precisa financiar um Estado cronicamente deficitário. Então, se a gente fosse tentar desatar o nó da economia, obviamente isso não é simples, mas a gente consegue identificar onde que está o problema. Está no desequilíbrio das contas públicas. Isso vai ajudar não só a reduzir carga tributária, como vai ajudar a reduzir taxa de juros e taxa de inflação. Senhor Fábio, para fechar, a gente está às vésperas do anúncio de uma atualização ou não da Selic por parte do Comitê de Política Monetária, do Banco Central, e está às vésperas de um ano eleitoral, onde a gente sabe que, independentemente de quem está no poder, um ano eleitoral é sempre um ano onde normalmente há inchaço nos gastos públicos. O que o senhor acha que deve ser feito nesses dois contextos, nos próximos meses, ao longo do próximo ano, para a gente ter uma melhora não só para o comércio, mas para toda a cadeia produtiva nacional? Eu acredito que, de fato, a gente vai engatar num novo ciclo aí de flexibilização da política monetária. Não vai ser nada radical. A expectativa, hoje a Selic está em 15%. Para o ano que vem, a expectativa é que ela fique acima de 12% ainda, perto de 13%. Ou seja, vai estar rodando juros altos ao longo de todo o ano de 2026. E, obviamente, esse calendário eleitoral ele acaba provocando certas preocupações entre os economistas por conta, naturalmente, daquele ímpeto, né, daquela necessidade de se gastar mais do que o possível, do que o prudente, para se tentar um novo mandato. Isso não vale só para o governo federal, isso vale para os governos estaduais, de um modo geral, para as finanças públicas como um todo. Então é importante a gente, na medida do possível, descolar
essa agenda eleitoral, agenda de governo da agenda de Estado, para que a gente tenha aí, obviamente, todas as preocupações com a inflação que qualquer autoridade monetária, ou tem por mandato, para que a gente possa deixar esse pódio, né, esse ranking tão indesejado das maiores taxas reais de juros do mundo. Está com a Selic em 15%, a inflação está abaixo de 5%. A gente precisa quebrar esse ciclo. Como a inflação vai continuar caindo no ano que vem, ou desacelerando, é o termo mais preciso, a tendência é que a gente continue praticando juros muito elevados. Então é importante que o governo sinalize para os agentes econômicos que ele está muito comprometido com o equilíbrio das contas públicas e a gente consegue desinchar essa taxa de juros real tão elevada que a gente pratica e que cobra um preço do setor produtivo, do PIB, enfim, a gente deve ter um crescimento um pouco menor em 2025 do que a gente poderia ter. Para o ano que vem, não deve ser muito diferente, porque a taxa real de juros vai estar muito alta ainda. Eu conversei com o senhor Fábio Pentes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Senhor Fábio, mais uma vez, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Band News FM. Eu que agradeço a Band News, até uma próxima oportunidade.